esse fogo queimar dentro de você. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Começa a falar com o Pai nesse lugar. Começa a falar, abre a tua boca nesse lugar. Jesus, Ele quer ouvir a tua voz essa noite. Deixa o fluir do Espírito Santo de Deus que vive e reina dentro de você. Aleluia. Deixa Ele fluir nesse lugar. Há um rio de vidas nesse lugar. E desse rio de vida a cura, a libertação, a transformação, a renovo, a restituição através do Senhor Jesus na tua vida. Abra a tua boca, igreja. Levanta tuas mãos essa noite. Levanta tuas mãos e diga: eis-me aqui, Jesus. Eu quero ouvir mais a tua voz nesse lugar. Eu quero ouvir mais a tua palavra nesse lugar. Eu quero que o Senhor possa falar ao meu coração essa noite. Eu quero sair com o coração. Nós queremos sair com o coração curado, transformado através do teu Espírito Santo que vive e reina dentro de nós. Abra a tua boca. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Aleluia. Adora Ele. Abra a tua boca. Aleluia. Ele está nesse lugar. Nós arrumamos a casa, refumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, refumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Aleluia. Coloca a mão na tua cabeça essa noite. Você vai declarar essas palavras comigo. Diga: Senhor Jesus, que essa noite nenhuma distração, nenhuma voz contrária venha me impedir de ouvir, de receber o que a tua palavra, rema, tem para falar ao meu coração essa noite. Senhor, nós queremos que tu venha destravar dos nossos ouvidos vozes contrárias ao Senhor, que a gente possa somente ouvir essa noite a voz do teu Espírito Santo. Papai, que a nossa boca essa noite não seja para conversa contrária à tua palavra, mas seja para glorificar o teu santo nome nesse lugar. Que a minha voz venha ser um instrumento de glorificação na tua casa. Papai, que nenhuma seta, nenhum dardo venha impedir a tua igreja de receber mais a tua palavra, que venha impedir de recebermos mais aquilo que tu tens para derramar neste lugar. Há um rio que brota do trono de Deus, e esse rio está passando pela igreja do Senhor essa noite. E nós, filhos de Deus, papai, nós queremos receber mais, queremos ser curados, transformados pelo teu amor. Coloca a mão no teu coração e diga: eu quero beber dessa água, aleluia. Diga: eu quero beber dessa fonte que brota nesse lugar, Jesus. Declara assim comigo: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Levante sua voz, diga: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Deixa o Espírito fluir dentro de você nessa noite. Aleluia. Mergulhe no rio do Senhor nessa noite. Aleluia. E declara: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto teu rio de vida sinto fluir, sinto fluir teu rio de vida. Há um rio que passa nesse lugar, amém? E eu me sinto honrado de essa noite trazer uma palavra para o teu coração, para a tua vida. Uma palavra do trono de Deus que possa falar ao teu coração essa noite. Quem não me conhece, eu me chamo Neto. Sou ministro de louvor dessa casa também.
E o Senhor hoje me designou para uma missão, trazer a palavra do Senhor para a tua vida, para o teu coração. Sou hoje não 100% mais maranhense, eu digo 70%, porque 30% eu já falo até o ai, pastor. De vez em quando falo uns trem bom aí, já gosto demais de pão de queijo, de café, que nem gostava, irmão. E o Senhor, Ele me trouxe para essa terra, eu creio também por um propósito, pregar a palavra do Senhor aos corações sedentos também. Eu queria que tu pudesse essa noite, sem muita perda, pudesse abrir a tua palavra, mas antes fala assim para o teu irmão: essa noite Deus vai revelar grandes coisas através do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Aleluia! Jesus nos ensina sobre a vida no Espírito. E eu queria que você pudesse deixar preparado a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 22. Aleluia! Aquele que achar, dá um glória a Deus bem alto, irmão, para deixar o diabo surdo. Amém? Não ouvi. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia! No Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 22, são relatadas de várias características. São relatadas características a respeito de Jesus. Diga, Jesus, que devemos prestar atenção para a edificação do seu corpo. Quem é o corpo? Olha para o teu irmão e diga: você é corpo de Cristo. Você é noiva do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor, capítulo 3, do 22 ao 36. Vamos ler todos juntos, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra de da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Fala assim com essa noite: que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Coloca mais uma vez a mão no teu coração, irmão. Senhor meu Deus, eis aqui a tua palavra, Jesus. Não é a palavra do pregador da noite, mas é a palavra vinda do céu, do Senhor, revelada. E que essa noite essa palavra viva, Senhor, essa palavra que vive, reina dentro de nós, possa, papai, transformar corações essa noite, através do teu Filho Jesus, que nos ensinou na sua trajetória na terra como nós devemos viver no Espírito. Ele foi o maior exemplo para nós, Senhor, nosso professor, nosso irmão, nosso pai. E Pai, esse Pai estar aqui nessa noite, nesse lugar, porque Ele não morreu naquela cruz, Ele ressuscitou. E Ele vive e reina nos corações daqueles que creem. E eis aqui a tua noiva, a tua igreja que crê que o Senhor está nesse lugar.
Tome o seu lugar glorificando e dando uma salva de palmas para Jesus, irmão. Mais forte, aplauda Jesus mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um relato da Bíblia a respeito de Jesus, João Batista. Homens estavam ali discutindo a respeito de Jesus, porque João era quem batizava para que vidas pudessem se arrepender. Tinha o batismo das águas de João, mas viria alguém, diga para o teu irmão, viria alguém maior, e esse batizaria através do fogo do Espírito Santo de Deus. E Jesus precisou vir para essa terra para nos ensinar acerca do Pai, para nos testemunhar acerca do Pai, te ensinar que existe um caminho para você seguir, irmãos, e que esse caminho, ele está sobre a tua vida, através da vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e através da palavra do Senhor, irmãos. Uma palavra no qual Ele nos ensina todos os dias, que quando eu cair, a palavra me ensina a levantar, que quando eu estiver triste, a palavra de Deus me ensina a me alegrar, que quando eu estiver com confusão na minha cabeça, a palavra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, coloca no lugar. E essa noite eu quero falar de alguém, porque nós estamos falando nesse mês de junho a respeito do Espírito Santo de Deus, e nada nem ninguém melhor para falar acerca do Espírito do que quem viveu plenamente no Espírito, para ensinar para mim e para você como nós devemos viver uma vida de retidão. Diga: Jesus andou no Espírito de uma forma plena. E esse Jesus, aleluia, através aí do Evangelho de João, aleluia, nesse versículo, capítulo que nós lemos, começa ali a nos mostrar atributos de Jesus, porque algo para ser apontado precisa ser revelado. A palavra já tinha revelado que Ele viria, e aqui através desse capítulo revela atributos de Jesus, irmãos, que nós devemos observar todos os dias. Cristo, Ele está acima de todos, amém? Cristo nos proporciona uma salvação, uma iluminação salvífica. Cristo, Ele é preeminente, Ele deve crescer constantemente, e os seus ministros, diga aí, eu devo diminuir todos os dias. Cristo, Ele possui a palavra de Deus como profeta designado por Deus. Cristo tem todas as coisas colocadas em suas mãos. Cristo, Ele é o centro de toda salvação, da toda crença salvífica. Cristo, Ele é o teste decisivo da vida e da morte. E Cristo, Ele é o deleite do Pai também sobre a tua vida. De particular interesse, nós vemos aí no versículo 34, capítulo 34, versículo 34, na parte B, quando diz: pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Sabe que é algo lindo, irmãos? Deus, diga Jesus, Ele tinha o Espírito Santo na sua totalidade, para no momento que o véu se rasgasse, pudesse ser dividido para a minha vida, para a tua vida, e todo aquele que crê pudesse ser cheio e revestido desse Espírito Santo de Deus. Aleluia! E essa noite, através dessa conexão de Jesus trinitária entre Cristo e o Espírito Santo, nós vamos ver alguns eventos em que o Espírito Santo está conectado com a obra de Jesus Cristo, porque Jesus, Ele veio para nos ensinar o caminho, irmãos. A Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através de quem? Jesus, que te ensina o caminho todos os dias, irmãos. Não é a palavra do homem que vai te ensinar, mas é a palavra do Filho do homem, aquele que não mente, aquele que se revela todos os dias, aleluia, através da sua palavra, para te ensinar um caminho novo no qual você precisa andar. E um dos primeiros passos que nós vemos é que o Espírito Santo de Deus estava na vida de Jesus, não apenas quando Ele estava lá no céu de glória, andando com o Pai, Filho, Espírito Santo, os três ali junto, não, mas desde o momento no qual o Senhor concebeu a Maria, aleluia, Ele viu graça em Maria e concebeu a ela a oportunidade, a honra, irmãos, de conceber o Filho de Deus. E eu queria que tu abrisse a tua Bíblia lá em Mateus 1, 18 ao 20. Vamos ler aqui todos juntos, amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Com mais fé, Espírito Santo. Com mais fé, Espírito Santo. Ele traz vida para você. E foi pela concepção do Espírito Santo de Deus que Deus, o Eterno, Filho de Deus, se tornou o Filho do homem. Através do nascimento, irmãos. E é claro que o nascimento virginal, possibilitado pelo Espírito Santo, ele era necessário para preservar o Messias de toda impureza do pecado. Jesus, ele precisava se manifestar na forma de homem, mas ele não poderia se manifestar de uma forma natural, porque a forma natural ela foi quebrada, um princípio lá no Éden, quando Adão e Eva estavam no Éden e pecaram contra Deus e foram destituídos daquele lugar que foi dado para eles. Eles então foram expulsos do Éden, e ali sobreveio sobre a vida deles algumas questões, aleluia, onde a mulher sentiria dores de parto, onde o homem precisaria trabalhar para trazer o sustento para sua casa, onde algumas questões foram abordadas ali, no qual eles tiraram todo o conforto que eles tinham através do pecado. E Jesus não poderia vir de uma forma natural, ele tinha que vir através do Espírito Santo de Deus para essa terra, de uma forma virginal, de uma mulher, sim, porque para mim ser um ser humano eu preciso nascer de alguém, não é verdade? Ninguém aqui é filho de chocadeira. Alguém é filho de chocadeira aqui, irmãos? Não. Jesus também, ele precisaria nascer de alguém, de uma forma pura, de uma forma santa, através do Espírito Santo de Deus. E essa substância humana, aleluia, da substância de Maria, única e sobrenatural, constituída por todos os elementos da nossa natureza humana. Irmão, pega na mão do teu irmão aí, pega assim, faz que nem o Chaves fazia no Kiko, mais devagar, assim, dá só um beliscãozinho assim, e fala pro teu irmão assim: você é feito de carne, irmão. Você tem osso aí. Se tu bate na quina aí do sofá, o dedinho dói, irmão. Tem unha encravada que dói também demais, não tem, pastor? Então você possui uma natureza que Jesus também possuía, irmãos. Jesus, ele se fez carne e se fez homem para me mostrar que ele era igual a mim e igual a você. Mas a diferença era que ele era revestido do Espírito Santo de Deus para fazer a boa obra, irmãos. Tem obra de Deus na tua vida, não tem? Glória a Deus. E é através do Espírito Santo de Deus que vai se manifestar grandes coisas para que venha a ser se cumprido na tua vida. A natureza humana de Cristo sofreu ou não sofreu, irmãos? Sofreu. Fala para o teu irmão: sofreu, irmão. Ele sentiu dores ou não sentiu? Sentiu, irmãos. Jesus, ele cresceu na natureza humana. Ele nasceu e cresceu como eu e você. Ele tinha intelecto, ele tinha natureza. Ele foi criança como eu e você fomos. Ele brincava quando criança lá de bola, de gude, não sei, como eu e você também. Ele tinha uma natureza, mas existia uma grande diferença. Quantos são pais aqui nesse lugar? Levante sua mão, só os que são pais. A responsabilidade de educar, de criar, de ensinar o caminho é sua para os seus filhos. Existia ali sobre a vida também dos pais naturais de Jesus, humano, uma responsabilidade de ensinar também o caminho para ele. Ele foi ensinado, irmãos. Ele passou por escola, ele estudou. Ele tinha os seus amiguinhos, ele brincava, mas os pais o instruíam a respeito de quem ele era perante Deus. Você precisa instruir os seus filhos quem eles são a respeito de Deus. Aqui o que nós oramos, meu irmão, para as crianças é só uma parte do que Deus tem para derramar na vida delas. Porque Deus, ele quer te usar através do Espírito Santo para profetizar, para ensinar o caminho, aleluia, para abrir os olhos dos teus filhos perante as adversidades que eles vão enfrentar lá fora no mundo, irmãos. E Maria e José, eles tinham uma preocupação. Através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo estava em Jesus? Estava. A Bíblia fala que desde o ventre da sua mãe ali, o menino, ele já estava cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Deus, se ele quisesse, ele não tinha usado Maria, não tinha usado mulher. Ele tinha estalado os dedos, Jesus nascia. Como eu estava falando aqui pela manhã, ele colocaria os anjos professores para ensinar. Aí mandaria os corvos para alimentar Jesus. Jesus cresceria somente no Espírito.
Ele não iria ver a natureza humana para poder testificar e nos ensinarmos a respeito também dela, que nós somos capazes de vencer as adversidades que Jesus também venceu. Aleluia! Vocês estão entendendo? Dá um glória a Deus, irmãos. Aleluia! O segundo ponto que nós aprendemos com a palavra essa noite está lá no seu batismo. Mateus 3, do 13 ao 17. Vamos ler? Isso aqui não sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra de Deus, amém? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim, Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Dá um glória a Deus essa noite, meu irmão. Aleluia. Esse dia nós tivemos um batismo sobrenatural nesse lugar. Quem estava presente aqui, levanta a mão. Nós vimos um manifestar de Deus de uma forma sobrenatural, irmãos. E Jesus, e quando nós aprendemos acerca do batismo, quem deve ter feito o curso de batismo, todos que fizeram, aprende-se que o batismo, ele é remissão dos pecados, ele é deixar a velha criatura para trás e tudo viver, se fazer novo. É uma vida nova com Jesus. Aleluia. E Jesus precisava ser batizado se não tinha pecado, irmãos? Precisava? Não precisava. Mas precisava existir alguém para nos ensinar acerca do Pai, o caminho que nós devemos seguir. O batismo de Cristo foi um evento único na história da redenção, irmãos. Nele, Cristo estava se identificando primeiramente com João Batista, acerca do ministério de João. Ele estava se identificando com Israel e com a necessidade da nação de se arrepender. Ele estava se identificando comigo e com você, à medida que eu e você nós precisamos nos arrepender. Além disso, no Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes e reis foram ungidos, e com a descida do Espírito Santo sobre Cristo, sob a forma de uma pomba, é significada a unção para o seu tríplice: ofício de profeta, ofício de sacerdote e ofício de rei. Sabe o que acontece, irmãos? Para que você venha fazer a boa, perfeita e agradável obra de Deus, o Espírito Santo precisa estar repousado sobre a tua vida. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para isso. Jesus, ele precisava lhe testificar diante dos olhos dos homens, diante dos olhos das pessoas, que existia um propósito a se cumprir na vida dele. E ali diante dos homens, ele ensina o caminho. Assim como muitos foram até João Batista, aleluia. Jesus não foi para ali, aleluia, estar provendo, dizendo que ele era pecador, não, irmãos. Mas para dizer que agora, a partir daquele momento, ele ensinava e se cumpria um propósito que iria ser determinado através da vida dele para toda a humanidade. Você está crendo, irmão? Você crê nisso? E um outro ponto que nós vamos aprender, diga assim: sua tentação. Diga com mais fé, irmão: sua tentação. A palavra de Deus diz que a partir daquele momento que ele foi batizado, irmão, Jesus, ele foi conduzido ao deserto através de quem? Do Espírito. Fala para o teu irmão: ele foi conduzido para o deserto para ser tentado através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia não fala que nós somos somente tentados lá em Tiago, segundo nossas cobiças, nossas vontades, nossos querer. E que tentação que estava sobre a vida de Jesus, se Jesus não tinha pecado. Jesus, da mesma forma, precisava ensinar para nós que é possível o crente vencer no deserto as atribulações que o diabo tem levantado sobre a tua vida através do Espírito Santo de Deus. Às vezes o crente está passando pelo deserto, está passando pela luta, e a única coisa que nós fazemos, irmão, é murmurar, é reclamar. Tinha uma canção que falava assim: estou passando pela prova, dando glória a Deus. O irmão, por último, ele dá glória a Deus, pastor Milton.
Ele reclama que está difícil, que a luta está grande. Eu vou sair da igreja, eu vou bater de retirada aqui que está demais. O diabo se levantou demais. E Jesus naquele momento ele foi levado para o deserto. Imediatamente após o seu batismo, Jesus é levado e conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias. Ele entrou na tentação como o segundo Adão, irmãos. Aleluia. O primeiro Adão, ele tinha um cenário ideal para não pecar. Adão estava o quê? Descansadão, relaxadão. Tinha lá as frutinhas gostosas para ele comer todo dia, sem fazer esforço. Está passando frio esse dia, irmãos? A gente coloca aí um casaco aí de pele sintética. Adão podia ali se deleitar onde? Na pele do urso, deitar no colinho do leão. Ele tinha ali todo o conforto, irmãos, para não pecar. Mas ainda assim ele cobiçou ter aquilo que não pertencia a ele, irmão. E muitas das vezes nós pecamos porque nós cobiçamos aquilo que Deus não entregou para nós. Aquilo que Ele não te entregou, nós cobiçamos e caímos na tentação de pecar, meu irmão. Agora olha para o segundo Adão, Jesus. Para onde Jesus ele foi conduzido, irmão? Diga para o teu irmão: para o deserto. Deserto é lugar de quê? Sequidão. Deserto é lugar de quê, irmão? De luta. Deserto é lugar que não tem às vezes alimento. Deserto às vezes é lugar de tristeza. Mas Jesus nos ensina através do Espírito Santo que conduziu, que o crente também, ele vence no deserto. E muitas das vezes o lugar do crente é no deserto, irmãos. Porque é no deserto que é forjado o ouro mais fino, mais refinado, mais puro. É no lugar, é no deserto que o Senhor ele quer te provar, para que você possa vencer as tuas adversidades, irmão. Então se você está passando por um deserto, dá um glória a Deus, glorifica e diga: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor é comigo, e a sua destra, o seu cajado, aleluia, me sustentam diante das dificuldades. No meio da tua dificuldade, tu precisa revelar quem tu é, irmão. O Senhor às vezes ele provoca os filhos dele para ser revelado quem tu és diante da fornalha, diante das situações difíceis. Não vê Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio da fornalha? Uma estátua foi levantada para aqueles homens adoraram. Eles disseram: não, eu não aceito isso na minha vida, eu não vou adorar. Eu só adoro aquele que é único, digno, o Deus poderoso, todo poderoso, aquele que está no céu e na terra. Aqueles homens não se renderam, foram jogados onde, irmãos? Dentro de uma fornalha. E muitas das vezes quando tu negar aquilo que está lá fora no mundo, você vai ser jogado também dentro da fornalha. Mas o quarto homem estava naquele lugar, irmãos. Jesus estava com eles. Eles não estavam sozinhos, não. Aleluia. Você não está sozinho nesse deserto. De todas as maneiras o primeiro Adão ele falhou, mas o segundo Adão, diga Jesus. Diga com mais fé: Jesus. Abra a tua boca, irmão. Aquele que crê, diga: Jesus triunfou através do Espírito Santo de Deus. Você pode triunfar através do Espírito Santo de Deus, que vive e reina dentro de você. Sua vitória sobre a tentação, que foi real e intensa, não estava no poder da sua divindade essencial, mas na unção e no poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque quem o levou para o deserto, quem foi? E quem foi que fez ele passar pelo teste, irmão? O Espírito Santo. E quando nós lemos a palavra, ele não passou 3 dias, não foi 4, não foi 10, irmãos, foi 40 dias no deserto, pelejando em oração, buscando. E sabe o que é mais interessante, irmão? Ele não comia comida natural, ele comia aquilo que vinha do céu, da palavra de Deus. Em jejum por 40 dias, irmãos. E quantas vezes o pastor fala assim: vamos fazer um jejum pela tua vida? Irmão, tu não consegue passar nem meia hora. Às vezes nós passamos 3 dias de luta, a gente já quer desistir, como eu falei. Irmão, aprenda a passar pelo deserto. Não pense que lugar de crente não é no deserto também. Quantos aqui já passaram pelo deserto e hoje são novas pessoas? Quantos passaram pelo deserto e o Senhor restaurou o teu caráter? Aleluia. Quantos passaram, irmãos? Olha para a tua vida hoje, para o deserto que você passou e o que Deus forjou em você.
Se você está aqui hoje fervoroso, é porque uma luta também te trouxe para esse lugar. Uma luta te trouxe para a casa de Deus para poder revelar o que Jesus tinha para fazer na tua vida e para revelar quem você era através da palavra dele. Quarto ponto: deu início no ministério evangélico. Irmão, olha para o teu irmão aí e fala para ele: tem propósito na tua vida, irmãos. Tem ministério de Deus na tua vida. Tem promessa. Fala com fé, pega na mão dele, sacode, acorda ele essa noite, sacode, vai. Sacode, diga, se acorda, irmão. Tem propósito de Deus para se cumprir na tua vida. Aleluia. Tem propósito, irmãos. Ou você acha que isso você só vem para a igreja para levantar a mão, abaixar, tipo aquela brincadeira morto-vivo, levanta, senta, levanta, senta. Irmãos, tem propósito de Deus. A palavra que sai desse altar é para revelar os propósitos, os planos, as promessas que Deus tem na tua vida. E Jesus, ele tinha um propósito ou não tinha, irmão? Tinha. E após 40 dias de tentação no deserto, aleluia, a palavra nos informa de forma pungente que Jesus voltou, não pela sua própria vontade, pela sua própria vida, mas pela virtude do Espírito Santo que estava nele. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 4, 14 ao 21, vamos ler. Então, pela virtude do Espírito voltou. Pela virtude de quem? De quem? Voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado, aleluia. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados no coração, aleluia, e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar um ano aceitável do Senhor, aleluia. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, aleluia. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus era ousado, irmãos. E nós, como cristãos que tem chamado, nós precisamos ser ousados. Mas o que Deus nos ensina acerca dessa palavra é que, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele precisa ser testemunha viva dentro da minha casa, dentro do meu lar, para minha família, para aqueles que viram você crescer malucão, doidão, e agora vê algo diferente em você, meu irmão. Para aqueles que viram, quem sabe tu andava nas drogas, a prostituição, e verem que algo mudou em você. Aqueles que começam testemunhando o teu chamado, irmão. Não pensa que é aqui a igreja, quando tu vier pregar, pessoas que não te conhecem. São aqueles que andam com você. É aqueles que te viram, como diz aquele ditado: quem te viu, quem te vê, meu irmão. É aqueles que conheceram a tua caminhada, sabe o caminho que você andava, e que agora olham para você e vejam algo diferente na tua vida. Não é através de você ser bonzinho, não é porque você traz um alimento, não, meu irmão, mas é porque o Espírito Santo, ele vive e reina dentro de você. E Jesus, ele foi ousado para revelar ali para aquela sinagoga, para aqueles que conheciam a ele, a respeito de quem ele era, irmãos. Ele leu ali uma profecia que já estava escrita lá no livro do profeta Isaías a respeito dele. Ele pegou com ousadia e leu a respeito de quem ele era. Ele pegou e entregou aquele manuscrito ali para o ajudante e falou: está se cumprido essa palavra hoje. Ele revelou mostrando quem ele era. E todos os dias Jesus se revela para você, mostrando quem ele é, na sua infinita perfeição e graça, mostrando que tem ministério sobre a tua vida. Mas você precisa crer quem ele é também na tua vida, irmãos. Você não é aquilo que o mundo achava que você era, aquilo que eles apontavam para você e diziam: você é isso, você não presta, você era um caloteiro, você não pagava tuas contas, meu irmão. E como é que agora tu quer bancar de santinho? Meu irmão, tu vai abrir a tua boca e decretar: ei, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Sabe quando alguém te olha na rua e fala assim: meu irmão,
Uma coisa diferente aí em você, rapaz. Aí você vai falar: é o brilho do Espírito Santo de Jesus na minha vida. É o Senhor Jesus que caminha comigo, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando ele se levantava para ler aquelas escrituras sagradas, sendo ele um rabino, Jesus interrompe o calendário normal de leitura do dia do Sabá, voltando-se deliberadamente para Isaías 61, 1:3, a passagem profética que informa que o Messias será ungido com o Espírito Santo de Deus. Ao concluir aquela escritura, Jesus entrega o pergaminho de volta ao atendente e anuncia: hoje se cumpriu o que está escrito. O Messias começa seu ministério sobre a unção do Espírito Santo, o que é confirmada por Lucas lá no livro também de Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe o que teu testemunho dentro da tua casa vai fazer, irmãos? Trazer tua família para a casa do Senhor. Sabe o que teu testemunho vai fazer, meus irmãos? Vidas vão ser curadas através do teu testemunho. Jesus, ele vai revelar a sua graça na sua vida, para pessoas passarem a crer no chamado de Deus na tua vida, irmãos. Pessoas vão ver como você foi transformado e serão curadas, porque Jesus falou que nós faríamos grandes coisas assim como Ele fez. E sabe o que, irmãos? Nós também, o Senhor derramou sobre nós o espírito de ousadia para pregarmos a palavra dEle, para que pessoas possam ser libertas, para que cegos possam enxergar, para que surdos possam ouvir, para que coxo possa andar. Está sobre a tua vida, irmãos. Pega na mão do teu irmão essa noite, sacode ele e diz assim: ó, está sobre a tua vida essa unção para profetizar, para pregar, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Quinto ponto: sua expulsão de demônios. Mateus 12, 22 ao 28. Vamos ler. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, diga Espírito Santo de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está nesse lugar. Aleluia. Uma marca de Jesus, o Messias, era que ele iria libertar os cativos e os escravos, os oprimidos, aleluia, e traria a liberdade através do Espírito Santo de Deus. Quando expulsou demônios, os fariseus, cegos, ignorantes de sua própria escritura, acusaram Jesus de expulsar demônio pelo príncipe dos demônios. Cristo raciocinou com os líderes religiosos sobre a sua irracionalidade. Ele então declarou que ele expulsou demônios por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele poderia, na essência da sua divindade, não expulsar demônios com o seu poder divino, irmão. Lógico que ele podia. Ele era Deus, não é verdade? Ele era o filho do Pai. E ele tinha poder ou não tinha, irmãos? Tinha. Mas ele precisava me ensinar, para mim e para você, que através do Espírito Santo de Deus eu consigo decretar em seu santo nome que há poder no nome de Jesus para expulsar demônios, para pisar na cabeça de serpente, de escorpiões e declarar as boas novas de Jesus. E sabe o que acontece, irmãos?
Sabe quem são os principais demônios que nós devemos expulsar para que não haja divisão na casa de Deus? Não pensa que é o demônio na vida do teu irmão, não, irmãos. São os demônios que muitas das vezes de estimação que anda com você. Para a casa do Senhor não ser dividida, nós precisamos entender que aqui é lugar de santidade. Diga para o teu irmão, aqui é lugar de santidade. Aqui é lugar de oração. Aqui é lugar de libertação. Aleluia. E eu preciso colocar para fora, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que não provém do Senhor, irmãos, na minha caminhada. Sabe por quê? Porque quando eu estou andando com aquilo que não vem do Senhor, eu também machuco pessoas. O reino de Deus se torna dividido. E Jesus não veio para pregar sobre o reino dividido, não. Ele veio através do Espírito Santo de Deus pregar sobre um reino vivo, um reino que anda em unidade, um reino, aleluia, que se propaga através da divindade do Senhor, do Espírito Santo, irmãos. Então, se você tem algum problema na vida de alguém, quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, irmãos? Levanta a tua mão aí. Só quem quer ir para o céu. Quem não quer, fica com a mão abaixada, irmãos. E eu quero ir para o céu, e levanta a minha mão. Aleluia. Se você tem algum problema com alguém, irmão, conserta. Conserta, irmão. Isso é sério. Se tu tem problema com alguém, se conserta com essa pessoa. Porque senão, no dia do juízo final vai falar para você, meu irmão, como é que tu ama se tu não amava nem teu irmão que tu olhava, e tu quer me dizer que tu me ama, na qual tu não está nem vendo, nem olhava, só sentia, né, pastor Milton? E nós precisamos amar o próximo, irmãos. Então começa a repreender aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te afasta do Senhor, aleluia. Porque então ele não utilizou sua divindade nativa e essencial em vez do Espírito de Deus, irmãos. A resposta curta é que Jesus queria afirmar que o reino de Deus havia começado e estava entre eles. Aleluia. O reino de Deus está nesse lugar através do Espírito Santo de Deus. É Ele que movimenta, irmãos. Então não se incomoda se amanhã alguém vai sair, não. É o reino em movimento. Tem pessoas que vão, tem pessoas que vai, tem pessoas que vêm, aleluia. E o reino do Senhor está em movimento, aleluia. E Ele precisa fazer em você esse reino. Está todos os dias estabelecido na tua casa, onde tu colocar a planta dos teus pés. Diga assim: onde eu colocar a planta dos meus pés, o reino de Deus será estabelecido através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você quer, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Um outro ponto, irmãos. Diga assim: Jesus. Diga com mais fé, irmão. Jesus era alegre. Amém? Eu sou maranhense, eu falo alto mesmo, pastor. Eu quero que o povo fale alto que nem eu. Jesus, ele era alegre, irmãos. Lucas 10, 21 diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus do Espírito Santo. Por que Jesus se alegrou, irmãos? Quem é discípulo de Jesus? Ele levantou ali 70 discípulos para pregar a palavra. E ele disse: ó, vai por toda a sinagoga, bate nas casas, nas portas, começa a falar a respeito do meu nome, começa a profetizar. Se alguém der paz para você, entra na casa, profetiza, meu irmão, faz um rebuliço lá em meu nome. Agora, se alguém não abrir a porta para você, ou não receber a palavra, sacode teus pés a poeira, repreende aquilo dali, meu irmão, e parte para a próxima. Jesus deu uma ordem para mim e para você, amém? Ele deu uma ordem para pregar a palavra. E aqueles homens, eles foram. E aqueles homens, quando eles voltaram, irmão, eles voltaram maravilhados, felizes. Que nem diz na minha terra, que nem pinto no lixo. Sabe pintinho quando tu solta no lixo, o bichinho quer comer tudo, pastor. E os homens voltaram felizes, alegres, regozijantes. E fala para Jesus: Jesus, o que tu falou para a gente fazer, a gente foi e fez. E em teu nome, aleluia, vidas foram libertas. Em teu nome, cegos voltaram a enxergar. Em teu nome, surdos voltaram a ouvir. Pessoas foram curadas, Jesus. Aleluia. E diz que naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Tá, meu irmão, dá um sorriso aí pro teu irmão. Tira essa tua cara fechada, irmãos. Porque às vezes alguém olha para você e pensa até que tu sorri de uma forma tão estranha, né? Pensa até que tu quer morder ele, irmão. Sorri bonito. Dá um sorriso bonito aí pro teu irmão. Aquele sorriso Colgate.
A alegria do Senhor, ela é a tua força, irmão. Existe uma grande diferença entre alegria e felicidade. A alegria, irmãos, ela é eterna. E a felicidade, ela é passageira. Quer um exemplo? Eu até dei um exemplo aqui de manhã. Vou dar um exemplo do meu irmão aqui. Levanta aí, irmão. O irmão vai e Deus vai dar condição para ele comprar aquele teclado Nord Stage 5. Aquele que tu sonha. 18 mil teclados, irmãos. 22, eita Jesus do céu, preço de um carro. De um carro mais baratinho, mas o preço de um carro, né, irmão? E o irmão vai comprar aquilo. E tu vai ficar feliz ou não vai, irmão? Oh, Jesus. Aí 1 ano ele está com aquele teclado top, pastor. E 1 ano, a garantia de 1 ano, irmãos. E depois de 1 ano a placa queima naquele teclado, irmão. Jesus amado. O que vai acontecer? Tu vai ficar ainda feliz, irmão? Tu vai cair na tristeza. O negócio, cara, acabou a garantia, pastor. Acabou. E assim acontece na vida de muitos irmãos. Nós só pode sentar, meu irmão. Dá uma salva de palmas pro irmão aí. Aleluia. Vai comprar, viu? E não vai queimar, meu irmão. Não vai queimar. Vai passar para a geração vindoura, teus filhos, o teclado. Ali tá agora. Rapaz, tá vendo? O povo ali só glorificando. Então, irmãos, a felicidade, ela é passageira. Ela é dada por você através de uma bênção. É quando o irmãozinho que está encalhado há 5 anos encontra a sua amada noiva e vai casar. Aleluia. É quando o irmão ali recebe uma bênção de emprego, vai ser empregado. Aleluia. Estava desempregado, passando só na prova, meu irmão. É quando você ali, aleluia, está precisando de um emprego que vai abençoar a tua vida, vai mudar a tua história e tu é feliz. Mas aí, irmão, vem a tribulação. Aí aquele emprego desejado vem, tu perde o emprego. Aí a amada vem, tu descobre que ela não te ama mais e termina um relacionamento. E aquela felicidade passageira, irmão, acabou. Porque você só é feliz quando as coisas estão a favor, a teu respeito. Aí Jesus nos ensina através da sua alegria, através do Espírito Santo de Deus, que pode vir e pode não vir. A porta pode se abrir ou pode se fechar, mas eu estou alegre. Eu posso ter o alimento, eu posso não ter o alimento, mas eu estou alegre. Eu posso ter o meu tecladão, eu posso não ter, meu irmão, mas eu estou alegre no Senhor, através do Espírito Santo de Deus. A alegria, ela não passa, ela é eterna. Eu me alegro com as coisas boas ou com as coisas ruins, irmão. E Jesus nos ensina através do Espírito Santo de Deus que eu preciso me alegrar. E uma outra questão, eu preciso me alegrar também com aqueles que se alegram, irmão. Quando teu irmão receber uma bênção, aleluia, você vai glorificar pela vida do teu irmão. Se o teu irmão conquistou também aquilo que tu queria conquistar e tu ainda não teve, irmão, não olhe com olhar de inveja, olhe com olhar de alegria e diga: eita glória, meu irmão, se tu recebeu, eu também recebo minha vitória. Aleluia. Se alegre. Jesus, ele se alegrou pela alegria que estava na vida dos seus discípulos também, irmãos. E ele falou também na palavra do Senhor que ele viu como um relâmpago o diabo caindo, e deu autoridade para aqueles homens pisar a cabeça de serpente e de escorpião. E essa autoridade do Senhor está sobre a tua vida. Deus, ele te deu autoridade para nos momentos difíceis, nos momentos de luta, tu dizer: diabo, Satanás, aqui não é o teu lugar. Pega a tua trouxa e sai de retirada. Aleluia. Aleluia. E além disso também, à medida que Jesus se prepara para o seu êxodo com seus apóstolos no cenáculo, ele fala do meu gozo que me permanece neles. A minha alegria, a alegria do Senhor, permaneça sobre a tua vida. Além disso, o escritor também de Hebreus nos lembra que o Filho foi ungido com óleo de alegria, Hebreus 1:9, e havia uma alegria posta diante dele, Hebreus 12:2, enquanto ele trilhava no seu caminho até a cruz. Olha para o teu irmão, segura na mão dele aí mais uma vez, diga assim para ele: não despreze a sua cruz. Como diz uma canção: não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. O que ele entregou em tuas mãos, meu irmão, é porque ele sabe que você é capaz de suportar. Deus não dá a medida a mais para você carregar, irmãos. Jesus, ele não vai dar para te carregar aquilo que você não é capaz de suportar. Você está entendendo, irmãos?
Tem lutas que é só você que é capaz de carregar. Não tente passar o fardo para outra pessoa, não. Deus, Ele entregou para você carregar com alegria esse fardo, essa luta. E para encerrar, aleluia, logo depois vai ter a palavra, o pastor Rodrigo também vai trazer da ceia. Aleluia. Diga: a sua morte de cruz rompeu o selo para que eu pudesse ter acesso ao Espírito Santo de Deus. Na propiciação, que o impacto total do pecado se realiza quando a ira de Deus ela é derramada. Em Hebreus 9, 13 e 14 diz que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado de Deus. Através de quem que Ele se ofereceu, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele naquele caminho da cruz, Ele sofreu chicotadas por você. Uma coroa de espinho foi colocada sobre Ele por sua vida. Pregos foram colocados em suas mãos por sua vida, nos seus pés por sua vida. E sabe através de quem que Jesus Ele conseguiu suportar todas aquelas dores por você, irmão? Através do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida dele. Existem dores, meu irmão, que se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você vai morrer no meio da caminhada. Você vai perecer. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver sobre você, aleluia, como templo e morada que você é do Espírito Santo, você vai conseguir passar por essas lutas, por essas dores. Você está entendendo, irmãos? Como poderia o corpo de Jesus Cristo suportar a fúria e o termo sem medida do cálice da ira de Deus Todo-Poderoso, irmãos? Seu corpo, que foi preparado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, era um corpo real, igual ao meu, igual ao seu, irmão. Ele era igual a mim e a você. O corpo físico, natural de Jesus era igual ao nosso. Ele foi auxiliado em sua agonia e sustentado em seu corpo pelo Espírito Santo para não ser consumido pela ira de Deus. Sabe aquelas dores que Jesus conseguiu suportar, meu irmão? Sabe que dores eram essas? Olha para o teu irmão e fala assim: as dores do teu pecado. As dores, olha de novo para ele e fala: dos teus erros, das tuas mazelas, das tuas reclamações, da tua tristeza, irmão. Jesus, o que Ele suportou foi algo que não era e nem pertencia a Ele, pertencia a você, irmão. E Ele suportou através do Espírito Santo de Deus. Assim foi através dessa habilitação divina do Espírito que Jesus se ofereceu imaculado de Deus. Ora, todas essas coisas sendo operadas na natureza humana de Cristo pelo Espírito Santo, Ele é dito oferecer-se a Deus através do Espírito de Deus, através do Espírito do Eterno de Deus. Aleluia, você crê nisso, irmãos? E a partir daquele momento, sabe o que aconteceu? Levanta o teu irmão aí essa noite, coloca ele de pé nesse lugar, levanta ele e fala: sabe o que aconteceu, meu irmão? O véu se rasgou e tudo se fez novo. A nova aliança de cruz, a nova aliança que Jesus abriu e que rompeu naquele momento, Ele deu a oportunidade para, através do seu testemunho vivo nessa terra, eu conseguir viver em espírito e suportar as dores também que Jesus suportou nessa terra. O Espírito Santo vive dentro de você, irmãos. Queria chamar o ministério de louvor. Corre aqui, turma. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Talvez você tenha se afastado de Deus por algumas coisas que eu falei, que Jesus passou aqui através da palavra essa noite. Mas essa noite, através da nova aliança, dessa aliança, do véu que se rasgou e tudo se fez novo, o Senhor Ele vai te capacitar através do Espírito Santo de Deus a vencer as tribulações da vida que você tem passado. Coloca a mão no teu coração. Queria orar pela tua vida, aleluia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu queria nesse momento glorificar o teu santo nome, Jesus. Aquele que vive, que reina e que está neste lugar.
Pai, eu quero te agradecer porque foi através do teu testemunho em vida, em passagem, como homem nessa terra, tu nos ensinou a andar no Espírito de Deus. Tu nos ensinou, tu foi o maior professor, o maior testemunho em vida que passou nessa terra, que me ensinou que existe um caminho para trilhar. E tu me ensinou que a verdade do Senhor vem através desse caminho que tu percorreu, através do Espírito Santo no qual te instruiu, te encheu de graça, te encheu de poder para profetizar nos momentos difíceis, Senhor. E é através desse Espírito Santo que vive e reina sobre a tua igreja, sobre a vida de cada um nesse lugar, aleluia, que essa noite nós queremos profetizar em teu santo nome. E aquele que tem passado por luta vai viver no Espírito e vai conseguir vencer a luta. Aquele que tem passado por um momento de tristeza vai se alegrar no Senhor através do Espírito Santo de Deus. O véu se rasgou, meu amado, e aquilo que foi rompido naquela cruz, Ele distribuiu agora para a sua igreja. Olha para o teu irmão e fala: você é a igreja, você é a noiva, e o Espírito Santo de Deus repousa sobre a tua vida. O Espírito Santo, Ele repousa. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Se você fosse na casa de alguém e pedisse um copo d'água para beber, aquela pessoa trouxesse um copo sujo de barro, todo sujo, todo mulambento, você beberia essa água, irmãos? Responde aí para o teu irmão: tu beberia dessa água, irmão? Pergunta para ele. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, Ele não quer morar em templo sujo. E eu te convido essa noite que esse templo seja limpo através do Espírito Santo de Deus. Curva a tua cabeça, o ministério de louvor vai estar louvando, aleluia. E que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração a respeito das grandes coisas que Ele tem para fazer na sua vida. Você pode glorificar bem alto o nome do Senhor Jesus, dando uma salva de palmas para Ele, o único que é digno de honra, de glória e de poder, e que está nesse lugar, aleluia.